Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Eu trago hoje a minha opinião sobre um assunto que foi extremamente comentado e, olha, pegou muita gente de surpresa, hein? Marie Kondo desiste de arrumar a própria casa. Será que isso é verdade? Eu não me espantei quando eu li a notícia e eu fiquei refletindo um pouco sobre isso e hoje eu trago para vocês a minha opinião sobre o assunto. Roda a vinheta que a gente vem conversar já já. Estamos de volta, bem-vindo e bem-vinda, quem de bem vier. Vocês sabem muito bem que esse canal aqui é uma variedade absurda, sempre relacionado ao meu aprendizado durante há muito tempo. A gente falou sobre destralhe, minimalismo, organização da casa, também 5S, que foi o primeiro método que eu conheci, depois veio o estilo de vida conhecido como minimalismo, depois veio o essencialismo, como é que a gente organiza a casa. Então veio aí a técnica Komari da Marie Kondo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixa o like para mim no vídeo, se você gostar do vídeo, assistir até o final, tá bom? E também não esquece de comentar se você também gosta de esse tipo de assunto ligado à organização de casa, tá? Vocês vão me ajudar bastante a criar conteúdo aqui pro canal. Primeiro, eu vou apresentar para vocês Marie Kondo, essa mulher. Quem é Marie Kondo? Vamos lá saber? Marie Kondo, 38 anos, japonesa, é a mais bem-sucedida especialista em organização pessoal do mundo. Casada, mãe de 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. Possui 2 best-sellers, A Mágica da Arrumação e Isso Me Traz Alegria. E também tem 2 séries extremamente famosas no mundo inteiro, que você confere na Netflix. A primeira, Ordem na Casa com Marie Kondo, e a segunda, A Magia do Dia a Dia com Marie Kondo. Devidamente apresentada, agora a gente vai ler juntinho a matéria que saiu por aí e que deixou, olha, muita gente chocada sobre o porquê que a Marie desistiu de arrumar a própria casa. Como assim? O que saiu na mídia? Vamos ler agora? Vamos lá? Rainha da organização, Marie Kondo diz que desistiu, entre aspas, de arrumar a própria casa. Entenda. Kondo construiu um império em torno da defesa de casas limpas e organizadas. Segundo uma publicação de The Washington Post, a guru da arrumação Marie Kondo disse em um webinar que depois de 3 filhos, ela também desistiu de manter sua casa impecável. Palavras dela: até agora eu era uma organizadora profissional, então fiz o possível para manter minha casa sempre arrumada. Diz Kondo, ela teve seu 3º filho em abril de 2021. Eu meio que desisti no bom sentido para mim. Agora percebo que o que é importante é aproveitar o tempo com meus filhos em casa, acrescentou. Kondo explicou que mesmo que a sua casa esteja, entre aspas, bagunçada, ela sente que está gastando seu tempo, entre aspas, da maneira certa. A imprensa internacional foi atrás de representantes de Marie Kondo para um posicionamento, mas não obteve resposta. Devidamente apresentado, gente, vamos mergulhar agora a fundo no que a gente acabou de conhecer, o que a gente começou agora a ver, que nada mais se trata do que, gente, prioridades. E hoje, através dessa notícia, a gente já sabe que ela está com o 3º filho. Então, gente, a gente tem que ver que na vida tudo é prioridade, tudo é escolha. Eu falo muito isso aqui. Às vezes na vida a gente escolhe viver de um determinado jeito, mas a vida nos leva a fazer novas escolhas. Então, a princípio, veja essa notícia que saiu da Marie, como ela se dando oportunidade de priorizar outra coisa na vida dela, que é
tão importante quanto a maternidade. Durante anos, essa mulher esteve focada em divulgar o método que ela mesma criou, um método fantástico que ela mesma criou durante anos. E ela, na primeira temporada, na primeira série da Netflix, a gente já vê que ela, mesmo com a filha, ela continuou trabalhando. No segundo, a gente já vê que ela está grávida, já está na segunda gravidez e continuou trabalhando. Veio o terceiro filho e ela simplesmente, gente, teve agora novas prioridades. Eu vou deixar um pouco a casa de lado e vou mergulhar profundamente na maternidade. Quem aí do outro lado não gostaria de fazer, ou até já fez na vida, escolhas assim radicais, que todo mundo olha e não compreende a princípio, mas que depois faz muito sentido. Outra coisa também que deixou meu coração quentinho foi que na reportagem ela fala que ela desistiu de ter uma casa impecável. E eu me identifiquei muito com ela essa hora, porque desde o ano passado eu venho reduzindo muito essa cobrança que eu tinha em cima de mim de deixar a casa impecável, né? Porque a gente fica assim meio que bitolada na casa ficar arrumada e apresentável o tempo todo. E nisso às vezes requer novas escolhas. Eu fiz a escolha de não ficar forçando tanto para ter uma casa impecável por conta da minha saúde, por conta do meu bem-estar, por conta que eu estava escolhendo ter mais paz e mais alegria na minha vida e principalmente porque eu queria melhorar muito a questão de ter um tempo de qualidade para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Então ela não desistiu, em nenhum momento ela fala que ela desistiu de arrumar a casa. Ela disse que simplesmente desistiu de querer a casa impecável toda hora. Porque ninguém consegue deixar a casa impecável. Porque quem se cobra, quem faz essa cobrança, sabe que nenhuma casa fica impecável, gente. O legado KonMari. Eu usei a técnica KonMari aqui, vou deixar linkado o vídeo, tá? E foi um método que eu abracei de montão. Porque a Marie, ela tem que ser respeitada pelo legado que ela deixou. Foram inúmeras palestras, inúmeros vídeos, milhares de entrevistas, milhares de vídeos, milhares de palestras. A mulher fez história, hein? E ela criou um método KonMari, né, que é organizar a casa por categoria. Quando eu li os livros dela, primeiro A Mágica da Arrumação, quando eu li aquele método, eu resolvi testar esse método. E eu deixo tudo explicadinho no vídeo, eu aplico o método e digo tudo que eu aprendi com esse método. Então ela deixa um legado. Gente, uma mulher que criou um método de organização, você acha mesmo que a casa dela vai ficar bagunçada? O método que ela criou, gente, mudou a vida de muita gente. Não só donas de casa, não só pessoas que quiseram e escolheram arrumar e organizar melhor a sua casa, como também para milhares de profissionais que trabalham com organização, né? O personal organizer, acho que é assim que fala. Então essa mulher criou um legado, ela é dona de um método maravilhoso que organiza sua casa por categoria. E esse método, gente, é um método que você não precisa fazer ele todas as vezes, não. Você faz esse método uma vez e depois faz a manutenção desse método uma vez por ano. Mas esse método, gente, com certeza, na casa da Marie, pelo menos eu não imagino que ela se torne uma acumuladora. Eu não consigo imaginar a casa dela extremamente suja, porque essa mulher criou um método. Esse método, além dela ter criado, já faz parte do dia a dia dela. Já faz parte da realidade dela. Marie já é doutrinada. Imagine uma dona de casa, aqui no Brasil, que tem aí 5, 6, 8, 9 filhos ou até mais, que conseguem administrar a maternidade, administrar a casa, administrar o casamento. Algumas até trabalham fora, algumas até fazem alguma coisa para ganhar um dinheirinho ali no dia a dia. Uma faxina aqui, uma faxina acolá. Então você imagine se colocando no lugar dela, gente. Eu entendo perfeitamente o fato dela ter priorizado a maternidade. O método que ela criou, gente, é um método incrível. Ela é criadora de um método de organização
A mente dela já está condicionada a manter a casa organizada. Se você chegar na minha casa agora, você vai ver, eu falo tanto sobre organização e destralhe, mas se você chegar na minha casa hoje, por exemplo, você vai ver muitos pontos que precisam de maior atenção minha, porque a gente tem que entender também, gente, uma coisa muito importante, que esses métodos funcionam, mas a nossa casa é um ser vivo. Existem pessoas, a gente está se movimentando todo dia, fazendo coisas todo dia. É impossível você ter na sua vida uma casa daquelas casas que você compra. Como é que eu falo agora? Ai meu Deus, quando a gente vai comprar apartamento, uma casa, tem assim eu não sei se é apartamento imobiliário, eu não sei como é que fala. Ai gente, perdão a palavra agora. Mas é impossível você ter uma casa vitrine. É impossível, a não ser, claro, que você monte algo para ficar exposto. Mas no dia a dia é muito difícil. Mas quem pratica qualquer método de organização, e principalmente o Komari, rapidinho organiza tudo, porque a gente já entende que é um método realmente que funciona. Vamos pensar agora na questão de uma mulher empresária que criou um método, que é independente e que tem liberdade financeira para escolher passar algum tempo sem se dedicar ao seu lado profissional e se dedicar à maternidade. Muitas mulheres fazem essa escolha, gente, e é extremamente normal. Ela já tem liberdade financeira, ela já tem uma estrutura de trabalho que permite que ela reduza um pouco a sua carga horária de trabalho para poder se dedicar mais aos filhos. Porque hoje ela tem liberdade financeira, ela é uma mulher que chegou no topo e ela tem que ser admirada por isso. Quantas de nós não gostariam de poder, mesmo que tenha trabalhado por anos, tenha conseguido chegar numa estabilidade financeira tão grande ao ponto de dizer que eu vou parar a minha vida para me dedicar à maternidade. Isso é tão louvável, gente. Isso é incrível. Eu gostaria de viver isso. Você não? Você não gostaria de você já ter um legado? Você não gostaria de você ter uma empresa, de você ter um negócio que ele funciona não dependendo exclusivamente de você, porque você chegou num patamar tão grande que esse seu negócio não precisa de você estar indo para a empresa todo dia. Você vive de venda de livros, você vive de um monte de coisa e se dá a oportunidade de trabalhar, de ficar em casa sem trabalhar. Só o dinheirinho caindo na conta, ó, e os investimentos rendendo. Gente, isso é fantástico. Não é verdade? Idealização da perfeição. Até no meu vídeo passado, eu me deparei com uma escolha. Eu já estava aí com o meu projeto 50, já praticamente chegando na metade dele. E eu simplesmente aconteceu algo fora do meu esperado que eu tive que dizer assim, não, vou recomeçar o projeto. Porque eu fiz uma escolha de qualidade para a minha vida. A gente tem que ter escolhas no agora, para a nossa vida sempre. Porque nem sempre a gente não pode ter tudo ao mesmo tempo. Uma hora você vai precisar escolher. O que nós temos é o agora. Então a gente precisa viver esse agora da melhor qualidade possível. Quem aí lê os livros da Marie, esse galo não para de cantar, gente, vai ter que ser assim mesmo. Quem aí não lê os livros da Marie, e quem aí, gente, não aprendeu uma coisa que se tornou já um bordão dela, quando ela fala, isso me traz alegria. Isso mudou completamente a minha vida. Eu me cobrava muito, vivia ansiosa, vivia nervosa e no livro da Marie ela fala, isso me traz alegria. Eu comecei a viver nesse aspecto. Como seria minha vida no dia a dia se eu escolhesse viver e apreciar mais a vida e estar ao meu redor um lar organizado, destalhado, um lar onde cada coisa tem seu lugar, um lar onde tudo faz sentido na casa,
um lar onde que nada fica parado, tudo está em uso, tudo está em eterno movimento, assim como a nossa vida. Então, gente, eu acho incrível esse maior aprendizado dela. Isso me traz alegria. Então, quando você pensa que o que está trazendo alegria para a vida dela agora é se dedicar à maternidade, é lindo. Com certeza ela está fazendo uma escolha de qualidade agora, que está trazendo muito bem-estar. E é nisso que a gente tem realmente que focar, e isso é uma das coisas que eu aprendi com ela, e que eu acredito de verdade que todo mundo que lê o livro e que aplicou o método dela, compreendeu a importância dessa mulher para a sociedade. No período que nós vivemos, de 2020 até 2022, bombou de vídeos aqui no YouTube de pessoas que começaram a destralhar e organizar as suas casas usando o método dela. Por quê, gente? Porque o mundo parou e nós tivemos que ficar em casa. E quando a gente fica em casa, a gente tem tempo. A gente consegue ver o que é importante, isso tudo que está acontecendo no mundo está me trazendo de aprendizado. E olhando para mim, para minha casa agora, será que esse monte de coisa, essa desorganização, esse excesso é realmente o que eu preciso? A gente teve aí um grande aprendizado nos últimos anos, né? Ainda vivemos sobre essa nuvem ainda, mas com fé em Deus tudo vai se resolver. Mas foi nítido que nesse período que nós vivemos complicado, com certeza muita gente usou o método dela. Gente, foi o período onde mais existiu vídeo sobre destralhe. Quantas pessoas eu vi de vídeos dobrando as roupas bonitinhas, envelopando tudo bonitinho para caber tudo na gavetinha. E esse foi o método que ela trouxe. E a gente tem que reconhecer, gente, o que é a prioridade para nossa vida, sempre. Então, para você que ainda não conhece o método KonMari, não se iluda achando que essa notícia que saiu aí, que a Marie Kondo desiste de arrumar a própria casa. Ela não desistiu de arrumar a própria casa. A casa dela já é uma casa funcional. Ela criou um método incrível, um método que é realmente consistente. Muitos métodos que a gente aprende por aí, a gente não consegue repeti-los na vida porque não funciona na vida da gente. E o método que ela criou realmente é um método que funciona. Então é por isso, gente, que a gente tem que avaliar essa matéria que saiu, principalmente nós que já conhecemos o trabalho da Marie, já lemos os livros, a gente que já até aplica no nosso dia a dia o método KonMari, a gente tem que entender que tudo é escolha. Eu tenho certeza que você do outro lado, que leu os livros, aplicou o método KonMari de verdade, você sabe muito bem o quanto que ele funciona e o quanto que ele é prático, e principalmente o quanto que no dia a dia ele acontece ao nosso redor sem a gente perceber. Quando a gente menos imagina, a gente está tirando os paninhos de prato do varal e imediatamente a gente já começa a dobrar aqueles panos de prato e colocar na gavetinha organizadinho, porque já faz parte da nossa vida esse tipo de organização, porque deu certo, porque funcionou e porque a gente gosta. Provavelmente, se você aí do outro lado arruma desculpa para não destralhar a casa, ou que arranja uma desculpa para não querer realmente de verdade organizar a sua casa, essa frase que todo mundo está afirmando que ela desistiu de arrumar a própria casa vai ser uma desculpa maravilhosa para você. Mas só quem conheceu o método KonMari e aplicou sabe da importância que ele é. E sabe também que, se colocando no lugar da Marie e me vendo hoje, eu sei a importância que é de se priorizar, de fazer escolhas novas quando for preciso, de adaptar a nossa realidade para nosso bem-estar fluir novamente, para nossa qualidade de vida permanecer lá intacta. Então, isso me traz alegria. É isso que ela nos ensinou. A agradecer o que a gente tem, a doar o excesso, a ter uma casa funcional.
É delicioso eu andar por a casa hoje, mesmo que ela tenha alguns pontos bagunçados. Por quê, gente? Aí agora eu vou fechar com chave de ouro, porque nem eu, nem você, e principalmente a Marie não é perfeita. Ela é um ser humano completamente imperfeito, perfeitamente imperfeito, assim como eu, assim como você. A gente não pode pegar uma pessoa e colocar ela num nível de idolatria superior, uma idolatria gritante. Como assim a Marie não arruma mais a casa? Ela Marie, oh. Não, gente. Ela é um ser humano como eu, como você. Ela está vivendo essa experiência aqui na Terra e não é bom, idolatria não faz bem. Olha só o que está acontecendo na política com tanta idolatria, idolatria de direita, idolatria de esquerda. Isso é idolatria raiz. A gente não deve idolatrar ninguém. Portanto, quem idolatra muito a Marie provavelmente tenha ficado muito decepcionado, porque ela era um modelo de perfeição. Mas não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém perfeito, assim como você também não é. Então, eu acredito que eu coloquei para vocês aqui alguns pontos importantes. Teriam até outros papos aqui para a gente ter em relação a esse assunto, que demorou bastante, mas é só para você saber que esse método que ela criou é um método realmente que funciona. Não usa desculpa, essa desculpa que está circulando na mídia para você não testar algo novo, para você nem arrumar a casa. O que essa reportagem me trouxe foi mostrando o quanto que ela é humana, o quanto que a carreira dela já chegou num nível acima de todas nós, um nível onde ela pode escolher: olha, gente, eu não me preocupo mais em arrumar a casa, porque eu quero focar na minha maternidade. Com certeza, ela está querendo dizer, pelo menos assim eu li, que a gente tem que realmente fazer escolhas que sejam saudáveis para nós. E com certeza, quem já conhece o método dela e aplica, naturalmente a casa já fica arrumada, e fica muito mais fácil se arrumar uma casa quando a gente tem um método tão bom quanto esse. Então eu espero que você mantenha a alegria, assim como você aprendeu com ela, de manter a sua casa arrumada e organizada. Eu espero que você consiga conhecer mais sobre o trabalho dela. Assistam os documentários e as séries que estão dispostos aí na Netflix. Aqui no YouTube também tem muitos vídeos sobre esse assunto. E você vai ver que faz todo sentido hoje, no nível profissional que ela chegou, no método incrível que ela criou, ela fazer escolhas novas. Porque você também pode fazer uma nova escolha. Você pode pegar essa reportagem e ficar decepcionado e ficar criticando ela, ou como você pode entender que o que ela está dizendo é que a casa organizada é um sistema que funciona sozinho e que você precisa priorizar de vez em quando outras coisas na sua vida, e tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso, tá bom? Eu fico por aqui, beijo enorme, a gente se vê no próximo vídeo.